encurtar ela. Eu sou professor há alguns anos, já há 7 anos. E antes eu era professor de uma outra escola, no município aqui da Chapada dos Veadeiros. Eu vim muito jovem para a Chapada dos Veadeiros, eu vim com 23 anos, com uma mochila nas costas e um diploma no bolso, com o sonho de ser professor, aqui, nesse lugar. E de fato eu consegui, eu passei um ano contratado e depois rolou um concurso e eu fiz esse concurso e concursei para uma escola municipal de um município aqui da Chapada dos Veadeiros. E foi muito bom para mim porque eu tinha 24 anos, né, foram há 5 anos atrás. Era concursado, ganhava bem, sou formado em geografia, dava aula de geografia para quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Não podia ser demitido, morava na Chapada dos Veadeiros, nada podia estar melhor, tava tranquilão. Era tudo que eu sempre tinha sonhado quando eu saí de São Paulo, moleque. Mas o tempo foi passando e alguma coisa foi saindo do lugar nesse meu conforto. Eu lembro de ter percebido isso em alguns momentos. Eu lembro de ter percebido isso quando eu tentei fazer coisas diferentes na escola e os meus colegas, todos concursados há 20 anos, 25 anos, 30 anos, eles não queriam mudar. Porque eles davam a mesma aula há 30 anos. E agora você vem com essa história de inovar, de planejamento integrado entre professores, de horta, de... Não era praia deles, eles estavam muito confortáveis no que eles estavam fazendo já há 2 décadas e meia, 3 décadas. Isso começou a me incomodar, mas eu continuei dando as minhas aulas de geografia. E no meu terceiro ano de concurso público, como professor, um dia eu ia dar uma aula, me lembro até hoje, era sobre ciência escolar. E aí eu falei, essa aula eu não preciso planejar, porque essa aula eu já dou há 2 anos, então ela funciona. E eu falei, caramba, eu vou dar a mesma aula pela terceira vez, a mesma fórmula, porque eu sei que ela funciona. É uma outra classe, é um outro ano, é um outro contexto de mundo, eu sou outro, as crianças são outras, mas eu vou dar a mesma fórmula. Quem eu tô me tornando? Cadê o menino criativo que queria mudar, que queria fazer? E no final eu entendi que a gente vai se acomodando. E eu mesmo fui levado a me acomodar, isso me incomodou profundamente. E aí eu fui me incomodando, comecei a me incomodar com dar prova, comecei a achar que a prova... Quer dizer, sempre achei isso, mas eu fui dando as provas e fui me acomodando também. Até o dia que um aluno veio me reclamar uma nota e eu vi que ele tinha escrito a mesma coisa que outro aluno, só que para um eu tinha dado uma nota e para outro outra. O que a prova provava? No ano seguinte, eles não lembravam o conteúdo que eles tinham me respondido. Quem tinha tirado 10 não lembrava o conteúdo da prova do ano seguinte. E tudo isso começou a me incomodar. O esquema de prova, o livro didático, que era excelente, mas que não tinha sido escrito para crianças da Chapada dos Veadeiros. Era um livro didático, que é aplicado em São Paulo, no Rio Grande do Sul e na Chapada dos Veadeiros. A prova, a falta de empatia entre os meus parceiros... Tudo isso começou a me incomodar, mas a minha crise era assim, eu tenho tudo que eu queria, eu tenho estabilidade profissional, eu tenho liberdade, eu tenho uma casa na Chapada dos Veadeiros, eu morava de aluguel. Se eu estiver infeliz aqui, onde eu vou ser feliz? E fiquei com isso um tempão na cabeça, e é muito louco como são as coisas. Há 3 anos antes de 2014, eu tinha ido numa livraria comprar livros. E vi um livro lá sobre educação de um tal de um Rubem Alves. Nunca tinha ouvido falar em Rubem Alves, mas o livro me atraiu. Eu comprei 2 deles, do Rubem Alves. Um deles chamava Por uma Educação Romântica. E eu peguei esses livros, comprei, guardei em cima do armário e nunca mais lembrei desses livros. E assim passaram-se belos 4 anos. Até o dia que eu estava em crise com a escola, em crise comigo enquanto professor, numa crise sem saída, porque eu não sabia como eu podia quebrar uma estrutura tão antiga, tão fechada, tão consolidada e ao mesmo tempo tão enferrujada, tão carcomida. Estava fazendo uma faxina
Uma hora eu virei o rodo trombou no armário, o armário caiu, encostou na parede, blum, caiu um monte de livro na minha cabeça. E o Para uma Educação Romântica caiu, olhando pra mim. E aí eu li o Rubem Alves. E o Rubem Alves acabou com a minha vida. No bom sentido. Porque ele me mostrou que era possível. Ele me mostrou que uma outra educação era possível e que, na verdade, a grande ilusão de que a educação que a gente chama de tradicional hoje em dia é o normal, que isso é uma grande ilusão construída. E aí eu comecei a correr atrás, li outros livros do Rubem Alves, comecei a correr atrás da história da pedagogia, da educação, e comecei a ver que outros sistemas escolares eram possíveis. E que o mundo estava pedindo isso. E o que o Rubem Alves me trazia era assim, e aí, você vai ter coragem? Ou você vai ficar reclamando para sempre que o salário dos professores é ruim, que o professor é desvalorizado, que ninguém consegue mudar o sistema porque o sistema é muito grande e não vai fazer nada? Isso me incomodou. O Rubem Alves, um dia eu abri um livro dele e nesse livro estava escrito assim... Não me lembro se é exatamente isso, mas se não me falha a memória, está escrito assim... Dedico esse livro para a escola que sempre sonhei e que não sabia que existia. E era um livro dedicado para a Escola da Ponte. Um projeto que iniciou-se com o educador José Pacheco. E aí eu fui ler sobre a Escola da Ponte. E aonde o Rubem Alves tinha começado a acabar com a minha vida, o José Pacheco terminou. Porque aí eu vi que tudo aquilo que o Rubem Alves romantizava, em teoria, tinha um cara maluco que tinha feito. E aí ficou difícil pro meu lado. Aí eu entrei em crise, eu não queria mais ser professor daquela escola, mas eu não sabia o que fazer. Peguei uma carona dessa cidade que eu morava na Chapada dos Veadeiros pra vir pra Cavalcante. E no banco de trás dessa carona tinha um outro cara. Eu olhei pra aquele cara, o cara olhou pra mim, fiquei indo embora e tal. Fomos embora. Chegando em Cavalcante, esse cara resolve puxar assunto comigo. Ele falou, e aí cara, o que você faz lá, né, onde você mora? Eu falei, eu sou professor. Ele falou, pô, que massa, eu sou professor também, particular. E eu e um grupo de pais em Cavalcante, a gente está querendo abrir uma escola. Uma escola que segue os modelos, mais ou menos, da Escola da Ponte. A gente já está até aí testando isso, já estamos até encaminhando com isso, estamos com umas... Não me lembro agora se eram 10 ou 12 crianças e tal e tal. Eu olhei para aquele cara com extrema admiração e falei, cara, você tá fazendo tudo que eu sempre quis, vai fundo. O nome dele era Pablo. Era não, é. E aí ele falou assim, por que você não vai conhecer? De repente você gosta. Eu falei, pô, não dá porque segunda-feira eu volto, eu tenho que dar prova bimestral. Então não dá. E aí acabou que chegou domingo, eu fiquei super incomodado. Segunda-feira eu liguei pra escola que eu trabalhava e falei, olha, vocês fazem o seguinte, a prova bimestral que eu vou dar, vocês podem dar em dupla com consulta no livro e quem não terminar pode levar pra casa. A diretora falou, você tá louco? Como que eu vou fazer isso? Eu falei, por favor, segue a instrução, eu não vou dar aula hoje. Mas como que você não vem dar aula? Eu não vou dar aula. Não fui. E fui conhecer essa tal dessa escola, desse bando de pai maluco e mãe maluca. E quando eu cheguei lá, foi lindo. Tava super no começo, poucas crianças, numa casa longe de ser ideal, mas super aconchegante. Eu ficava arrepiado, eu falava com aquelas pessoas e eu ficava arrepiado. E aí eu sentei com aquelas pessoas e falei, olha, é o seguinte, se vocês quiserem um professor... Porque eles estavam falando que ano que vem eles queriam abrir a escola com fundamental, bem estruturada, numa casa nova. Eu falei, olha, se vocês quiserem um professor a mais aí no time, eu tô dentro. Vocês só me avisam logo que eu preciso pedir a exoneração de cargo e fazer minha mudança. Eles falaram, pô, mas a gente não pode te pagar o preço de um concurso público. A gente pode pagar bem pouco, um salário mínimo. Eu falei, olha, eu tô numa altura em que os meus sonhos não têm preço. E aí foi tudo muito louco, porque ninguém me pediu currículo, eu também não vi com quem eu tava entrando, foi uma coisa totalmente do coração, de todos os lados. A gente se encontrou um dia numa palestra que o Pacheco veio dar, numa conversa, né, porque o Pacheco não palestra, ele conversa, em Alto Paraíso de Goiás. Eu encontrei com esses caras, e aí, tá fechado? Tá fechado. Ah, então tá bom, então vamos almoçar pra se conhecer. E a gente foi almoçar pra se conhecer.
E assim eu vim parar na Janela, esse é meu segundo ano. Quem olha o professor que chegou aqui em Cavalcante cheio de medos e de sonhos, encontra o professor cheio de medos e de sonhos, novos medos, novos sonhos, muito menos medo da Janela. A Janela hoje funciona, a gente vê um monte de criança alegre, um monte de criança feliz. Sou feliz da vida de morar em Cavalcante, amo a Janela, gosto do que eu faço, não me enxergo em outro lugar. Em 4 anos de escola pública eu cresci muito, muito, para aprender como é que é a escola pública do Brasil, como é que é essa estrutura. Mas eu nunca cresci tanto como eu cresci na Janela. Na Janela eu fui aprender o que é a comunicação não violenta, na Janela eu fui aprender o que é o respeito ao tempo da criança. Na Janela eu tive que me rever, e isso foi muito difícil, e para todos nós educadores foi muito difícil na Janela ter que entrar numa crise positiva no sentido de que eu preciso entender quem é o tradicional dentro de mim, quem é o autoritário dentro de mim, quem é o professor mandão dentro de mim, violento, porque eu sou fruto de 29 anos de educação tradicional. É isso que eu tenho nas minhas costas. 29 não, porque há 2 eu tô na Janela. 27 anos de escola tradicional. Então foi muito difícil no começo, e eu acho que quem teve mais dificuldade de adaptação na Janela não foram as crianças, foram os adultos. E toda vez que chega um professor novo, a gente explica para ele como funciona a Janela, começa a capacitar ele na metodologia da Janela, e olha para ele e fala: uma hora você vai entrar em crise, e nós esperamos com alegria a sua crise, porque é ela que vai derrubar tudo isso de tradicional que você tem em você e vai te ajudar a ter coragem para ser amoroso, a ter coragem para respeitar o tempo da criança, a ter coragem para saber que esse conteúdo tá dando, mesmo que não seja uma prova que esteja te trazendo esse retorno, a ter coragem para ver o que é aparentemente uma bagunça e saber que ali tem expressão, que ali tem vida, que ali pulsa luz, e que isso é mais importante do que muita coisa que a gente acha que é importante por aí.